Você sente que toda vez que faz força no membro inferior, o joelho vem dessa maneira para dentro, chega a sentir até um incômodo, ou até mesmo não sente que ganha força nas pernas? Nesse vídeo eu vou explicar exatamente quais exercícios você deve fazer para poder melhorar isso. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal. É importante vocês entenderem que o joelho necessita do quadril para ter uma estabilidade. Então o quadril ele é o principal gestor dos movimentos do joelho quando a gente aplica uma certa força na perna. Porque o glúteo que sustenta o fêmur na fossa do acetábulo. Então, o fêmur está nessa posição e o acetábulo, que é essa fossa do quadril, é onde o fêmur se encaixa. O glúteo vai se inserir nessa lateral do fêmur, fazendo com que ele ganhe essa rotação externa. Então, no momento de força, se o glúteo não consegue sustentar esse joelho para fora, automaticamente ele vai projetar o joelho para dentro toda vez que você exercer qualquer força em cima do membro inferior. Então, é muito importante você perceber isso na sua rotina, por exemplo, quando vai subir escada, quando faz um leg press, quando faz agachamento, aqueles exercícios de passada, búlgaro, que geralmente é com uma perna só, esses são os principais que vão gerar uma alteração do seu joelho e no crônico podem te causar dor. Por quê? O fêmur, ele no final dele, é mais ou menos dessa maneira, um V. E a patela, que é esse ossinho bem da frente do joelho, ela se articula exatamente nesse meio do V. Se o joelho, a todo momento que você faz força, ele vem para dentro, automaticamente vai gerar mais atrito nessa lateral da patela do que na distribuição do movimento como um todo. Isso pode gerar uma dor até na frente do joelho, que o pessoal chama de síndrome fêmur-patelar. Por que síndrome? É um conjunto de coisas. Como eu comentei inicialmente, o quadril é o principal motor para isso não acontecer. Mas nós temos o quadríceps e temos o tornozelo, que através da panturrilha, né, os músculos ali, tanto da parte da frente quanto da parte de trás, trabalham essa estrutura do tornozelo para permitir que o joelho fique muito mais alinhado. Eu vou passar agora 3 exercícios base para você fazer em casa mesmo, é possível fazer em casa, para que você consiga cronicamente ajustando e sentindo mais conforto em executar esses movimentos de agachamento, subir e descer escada. Nesse primeiro exercício, a gente vai focar no quadril para favorecer aquela torção do joelho para fora, individualmente em cada perna. Você vai precisar de uma faixinha elástica, uma mini band, e ela pode ser bem leve nesse início, principalmente se você tiver com dor no joelho. Vai deitar de lado no colchonete, apoiando a orelha na mão e travando o calcanhar com o calcanhar e a ponta do pé para cima. Automaticamente deixar uns 90 graus aqui, ó, de joelho e quadril e fazer o movimento de rotação do joelho para fora. E veja só, quando você sobe, a ponta do pé não fica, ela vai junto, porque é justamente a perna, ó, como um todo que tem que rotacionar. Então isso favorece a força da rotação externa do quadril, que automaticamente se projeta lá no joelho. Agora, focando no joelho, a gente precisa da tensão do quadríceps, que permite ter a força do joelho correr para frente e para trás no momento em que você desce uma escada, por exemplo. Então, existe aquele exercício do banco chinês, que todo mundo conhece na academia, que você apoia as costas e o quadril e sustenta parado. Só que nesse caso a gente vai fazer individualmente. Vai apoiar uma perna só e vai dobrar pouquinho o joelho. Gente, esse aqui tem que tomar um cuidado tremendo, que as pessoas gostam de fazer ele aqui. Assim é muito prejudicial para a patela, porque gera muita pressão na mesma. E se você reduz a angulação, você também vai gerar uma tensão do quadríceps o suficiente para poder estruturar, mas não tendo toda essa pressão na patela. Então, com uma perna só, apoie o pé no chão e sustenta o seu corpo só com essa perna de baixo. 3 de 30 segundos, mantendo a força. Automaticamente essa parte da frente vai queimar bastante. Para o tornozelo agora é um exercício que vocês vão até dar risada, porque é muito simples, mas ele ajuda e muito você ter consciência do pé como um todo, tanto do calcanhar, da ponta do dedão e do dedinho. Então você precisa ter
uma força estrutural para poder apoiar o pé inteiro no chão. E o exercício é muito simples, basta você apoiar uma perna ao solo, 3 séries de 30 segundos, se manter equilibrando. Dobra sutilmente o joelho e inclina um pouquinho do seu tronco à frente, para poder conectar bastante o glúteo, associando a essas funções, vejam só, ó, do meu tornozelo, de conseguir resistir a essas forças para dentro e para fora. Quanto mais capaz você for de resistir a essas forças, mais estrutura de baixo para cima você vai dar para o seu joelho. Ficou muito fácil? Você pode fazer em cima de um colchonete, pois o colchonete vai demorar mais tempo para gerar essa reação. Então, você pode sustentar equilibrando só em cima de um colchonete, onde vai ser mais difícil, mas automaticamente também vai gerar toda essa conectividade dos músculos da panturrilha. Estes foram os 3 exercícios principais para você melhorar essa sua sensação do joelho valgo. Espero que vocês tenham gostado. Aqui no canal temos outros vídeos de exercícios específicos, mobilidades e alongamento. Deixe o seu like e compartilhe com as pessoas que precisam viver sem dor.